aleluia, aleluia. Veio o Filho do Homem a fim de servir e dar sua vida em resgate por muitos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse: não o proibais, pois quem não está contra vós, está a vosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos sentar no momento. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus nos apresenta o livro de Jó, nesta festa de São Miguel, já com o trido, inicia a festa do padroeiro. O livro de Jó, que é o livro do justo sofredor. Pensavam que quem sofria era quem fazia o mal, então era a paga do mal. Mas Jó não tinha feito pecado nenhum, então por que estava sofrendo? O livro de Jó é para isso, para perguntar por que o justo sofre. E aí, é claro, entrou a ideia nesse livro da provação, como se alguém lá na corte de Deus dissesse: ó, Jó é justo porque ele tem tudo na mão. Jó é fiel porque recebeu tudo: família, saúde, bens, prosperidade, tudo do bom e do melhor. Experimenta tirar para ver se ele vai continuar fiel e justo. Essa que foi a tentativa de explicação do sofrimento do justo, e que era uma coisa que eles não entendiam, porque na mentalidade daquela época era assim: fez o bem, tem a recompensa, que significa saúde, prosperidade, fecundidade, muitos filhos e vida longa. Isso que eram as 4 bênçãos da época. E fez o mal, então tem o quê? Vida curta, não vive nada, morre, não tem saúde, contrai logo doenças, não tem filhos, fica estéril, e também pobre, não prospera, fica pobre. Então não tem as 4 bênçãos. Então, quando viram Jó, um homem justo ou outro homem justo, sofrer, perder a saúde, ficar pobre, perder a família, como vimos aqui na leitura de hoje, né? Perdendo membros da família uma só vez, né? Ou tendo vida curta, logo eles pensavam: esse homem pecou, essa mulher pecou, por isso está sofrendo. Mas há muito tempo que eles desconfiavam que isso não era muito assim. Então o livro de Jó é para dizer: não é culpa daquele homem justo, mas é uma provação para ver se ele tem uma fé forte. E ficou essa ideia intermediária que ficou melhor do que aquela outra, né? Aquela outra era injusta, era uma coisa que até hoje tem gente que pensa assim: se eu estou no caminho de Deus, então minha saúde tem que ser de ferro. E quando a saúde começa a piorar um pouquinho: mas Deus, eu não estou na missa, eu não estou na igreja, eu não sou uma pessoa boa, por que eu estou merecendo isso, Deus? Eu não mereço. O que é que eu fiz? Tem gente que pergunta: o que é que eu fiz? Não, não fez nada. Está na chuva para se molhar. Estamos na vida,
estamos sujeitos a perdas, todos nós. Né? Perda de saúde, os vírus estão aí, as bactérias, né? Não é porque alguém é justo ou injusto que vai pegar ou não pegar. É uma questão de natureza. E tem que ter prudência, tem que se prevenir. Né? Mas os vírus estão aí, as bactérias estão aí. Tanto vai pegar o injusto como vai pegar o justo. Não depende de espiritualidade, depende disso aí de quê? De ciência, da questão biológica, da questão da natureza. Né? Se a imunidade estiver baixa, vai adoecer. Né? Se não estiver se alimentando direito, vai adoecer. Se tiver algum problema antigo que não tratou, vai adoecer. Se não foi ao médico, se não quis tomar vacina, vai adoecer. É questão natureza. Não tem nada a ver com a espiritualidade. Como também riqueza e pobreza. Ah, porque a pessoa não enriquece porque não está andando nos caminhos de Deus. Não. Muita gente está no caminho de Deus e não consegue nem comprar uma casa própria. Isso lá. Nem o avô conseguiu, nem o pai, nem o filho, nem o neto vai conseguir. Por quê? Porque há uma injustiça social, fruto da corrupção dos homens, que não deixa com que os mais pobres se promovam. E fica sempre a maioria dos recursos na mão de poucos. De uma elite que fica ali dominando os recursos e sempre ficando mais rica. Então as elites ficando mais ricas, os ricos ficando mais ricos e os pobres ficando mais pobres. Porque isso vem de Deus? Não. Deus fez todos iguais. Todos para serem ricos da sua graça. E criou tudo que existe para todos. A água, a terra, os bens da criação. E criou todos para a dignidade. Então todos têm que ter um salário digno, têm que ter um emprego bom, todos têm que ter uma família, todos têm que ter direito à saúde, educação, cultura. Todo mundo igual. Mas a sociedade perversa, corrupta, distribuiu mal tudo, alguns se apossaram da maior parte. Então não tem nada a ver com a bênção de Deus, tem a ver com a injustiça dos homens. Também outras questões, né? De ter filhos ou não ter filhos. Tem gente aí que está tentando ter filho há um tempo, né? E fala, mas Deus, o Senhor não me manda essa bênção. Tem gente aí que está fazendo tanta coisa errada e tem filho toda hora, filho que nem quer, está querendo abortar, está abortando, né? Ou está jogando a criança na calçada, ou no lixo, ou está desprezando os filhos. E eu, que sou uma pessoa da igreja, que faço bem às outras pessoas, não estou conseguindo engravidar, ou o marido também não consegue, né? O negócio está difícil. E não tem nada a ver com ser de Deus ou não ser de Deus. Se tem ali uma dificuldade para reproduzir, para engravidar, para procriar, né? Para transmitir a vida. Isso nada a ver com Deus. Deus, ao contrário, dá uma visão maior, espiritual. Né? Você não está conseguindo, por algum problema da natureza, né, ter filhos, mas você pode sim gerar muitos filhos no Espírito. E essa é a missão do cristão, do religioso. Gerar muitos filhos no Espírito. Porque no físico é só deixar a natureza seguir seu curso que se gera. Né? E se não consegue, também não é por isso que não tem a graça de Deus. Então essa teoria está errada. Pode, com a graça de Deus, ser muito útil a muitas pessoas. Então Jó, vejam, é aquele que persevera na fé. É exemplo para nós. E aí temos o exemplo do nosso padroeiro, aquele que combate o mal, persevera no combate ao mal, se antecipa no combate ao mal e nos dá o exemplo da resiliência, da fortaleza. As nossas fraquezas são muitas, sabemos disso, somos pecadores todos, né? Mas sempre vamos abrindo o coração para a graça de Deus. Deus é amor e Deus é misericórdia. Então São Miguel significa quem como Deus, a força de Deus. Deus é forte para exatamente curar a nossa fraqueza, porque em tantos momentos da nossa vida nos percebemos fracos, miseráveis, pecadores, todos nós. E aí entra a ideia da provação do livro de Jó. A nossa fraqueza acaba sendo uma provação e não é pequena, não é pequena. As tentações do mundo acabam sendo
grandes e provações grandes para nós. Né? Os ataques do mal não são ingênuos, são planejados e diante das nossas fraquezas e das tentações podem comprometer o reino de Deus, mas aí entra a força de Deus. Esse é o sinal do nosso padroeiro. A força de Deus para curar tudo aquilo que é fraco, erguer aquilo que está caindo e direcionar aquilo que está saindo do caminho. Vejam como que a força de Deus ela é iluminada, uma força sábia que cura a nossa ignorância. E sabemos que todo o nosso pecado é uma ignorância. É um erro de alvo. Erramos o alvo quando tiramos da nossa vida a meta Deus e colocamos as nossas mediocridades, nossos interesses mesquinhos. E vimos ontem no domingo, né? A ambição do rico, né? O egoísmo, a vaidade, o rico que não via Lázaro aos pés da sua mesa, esperando que caísse em migalhas. Então a insensibilidade, a falta de solidariedade, falta de caridade, falta de empatia, quase enxotando Lázaro. Sai daqui, você é um lixo. Some com os cachorros. Os cachorros já estavam tendo mais consideração com Lázaro do que os homens, os seres humanos. Né? Os cachorros estavam ali, né? Tentando aliviar, né? Lázaro, lambendo as feridas de Lázaro. E os homens estavam lá se fartando no banquete, com roupas finas, com bastante comida, mas não davam nem as sobras para Lázaro. Isso refletimos ontem. É a sociedade atual. Alguns se fartando com muito e não deixando nem as sobras para o povo mais pobre, as pessoas mais pobres. Mas a justiça de Deus se faz, e São Miguel também é uma expressão da justiça de Deus. A espada da justiça, que é a espada da caridade. Não é a espada da vingança, como alguns interpretam, mas é a espada da caridade. Ela entra na frente, rasgando o coração egoísta e tornando-o caridoso, tornando-o sensível, como o profeta Ezequiel nos fala. Em nome de Deus, na voz de Deus, o profeta Ezequiel diz: retirarei o vosso coração de pedra e colocarei no lugar um coração de carne, um coração que sinta, sensível, solidário, que ame o próximo, se colocando no lugar dele, para tirá-lo da indignidade. Isso é o amor verdadeiro. O amor verdadeiro. O amor falso é aquele que passa, olha e vai adiante. Como na parábola também do bom samaritano. Aquele sacerdote que passou, olhou, seguiu adiante. Foi fazer lá seu culto bonito. Pouco interessava o homem caído na estrada. Como aquele levita que também passou, olhou, mas não se comprometeu, foi adiante. Tinha também que integrar o culto do sacerdote e talvez ali assessorar o sacerdote de forma bonita, numa liturgia bonita no templo. Quem foi que socorreu o homem na estrada? Quem socorreu? Alguém que nem era do povo judeu, um samaritano. Por isso, bom samaritano, porque foi aquele que foi o verdadeiro religioso, capaz de ver a necessidade do outro, se colocar no lugar do outro caído e agir, não só se comover, agir para resolver a situação. Foi o que jogou óleo sobre as feridas do homem, vinho para desinfetar, o óleo para atenuar ali, aliviar as dores, né? Depois colocou sobre o seu animal, foi a pé, colocou sobre o seu animal, levou para uma pousada, ficou aquela noite toda com aquele homem, porque se deixasse sozinho podia morrer, sem assistência. Ah, deixei na pousada, vou embora, já fiz minha parte. Não, ficou lá. Virou a noite, assistindo, cuidando. No outro dia, deixou lá uma quantia para pagar as despesas e disse: se precisar de mais, eu volto, eu voltarei.
e vou pagar de novo, vou pagar o resto. Isso é a verdadeira solidariedade, o amor ao próximo. E isso que cura nosso egoísmo, isso que cura nossa ambição, isso que cura nossa insensibilidade. Estamos numa realidade assim, onde as pessoas estão insensíveis, passam pelas outras necessitadas e não sentem mais nada. Só olham, mas depois vão para suas igrejas rezar. E talvez, de forma muito superficial, dizer: Senhor, cuide dos miseráveis. Senhor, cuide dos que estão abandonados. Senhor, cuide das pessoas em situação de rua. Senhor, cuide dos doentes. E o que o Senhor vai nos dizer? O que o Senhor vai nos dizer? Não mande para mim de volta, não. Essa foi a missão que eu dei para vocês. Se vocês estão pedindo que eu cuide, eu cuidarei através das mãos de vocês, dos braços de vocês, do coração de vocês, da sensibilidade de vocês, da coragem de assumir o outro de vocês. Porque não temos coragem de assumir a necessidade do outro. Vamos nos esquivando, dando desculpas. Amanhã, depois. Isso não é problema meu. Isso é problema do governo. Aí bota o Estado. Isso é problema municipal. Isso é... Vamos jogando para os outros. Isso é problema da família dele. Por que a família dele não cuida? Sim, mas Deus não está perguntando. Deus está dizendo: a missão é sua. A missão é sua. Não é do outro. Assuma. Não passe para os outros. E nem jogue de volta para Deus. Porque Deus colocou a igreja para isso. Ela é missionária. Então São Miguel Arcanjo vem nos lembrar que temos que empunhar a espada da caridade para combater o mal. É a caridade que vence o mal. O amor que vence o mal. O amor que valoriza o outro. Se dá pelo outro. E dores todos nós vamos sentir. Também o missionário vai sentir muitas dores. Vai sofrer muito. Jesus não enganou, né? Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Não vai ter vida fácil, não. É vida de renúncia. Despoje-se de tudo. Tome a sua cruz. Olha, tem cruz. Depois me siga. E em vez da gente pensar na cruz, na renúncia, a gente pensa em quê? Olha o evangelho de hoje. O que os apóstolos estavam pensando? Em que eles estavam pensando? No poder. Né? Soberba, no poder. Olha aqui. Houve uma discussão entre os apóstolos. O negócio estava fervendo lá. Estavam discutindo sobre o quê? Qual deles era o maior? Qual de nós é o maior? Jesus não entenderam nada do que Jesus tinha falado até então. Viram os milagres de Jesus, viram o testemunho de Jesus, mas estavam mais preocupados com o poder. Quem é o maior? Vaidade. Quem é o melhor apóstolo? De quem que Jesus gosta mais dessa história? Quem que está mais colado com Jesus? Quem que é o braço direito de Jesus? Né? Ah, sou eu, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. E Jesus falou o quê? Vocês lembram? Isso ele falou já, né? Renuncia. Mas aqui nesse evangelho, Jesus pega uma criança e diz o quê? Quem recebe esta criança, quem receber esta criança em meu nome, está me recebendo a mim. Quem quiser entrar no reino de Deus, seja igual a essa criança. E depois conclui: pois aquele que dentre vós for o menor, como esta criança, esse será o maior. Então quem vai ser o maior no reino de Deus? Quem for o menor. Quem serve mais. Quem for simples e puro, inocente como a criança. Então temos que não buscar o poder, a vaidade. O maior no reino de Deus, na igreja, não vai ser quem aparece mais. Quem está buscando visibilidade. Quem está buscando sua vaidade, sua ambição. Quem domina mais, quem tem mais poder dentro da igreja, ou fora da igreja também. O maior será aquele que serve mais. Então, para sermos seguidores melhores de Cristo, temos que servir mais. Esse é o papel dos anjos.
Servir a Deus e servir aos homens. Glorificar a Deus. Está na sua natureza. Por isso tem a visão intuitiva de Deus, os anjos. A visão direta de Deus. Por isso não tinha por que negar Deus. E os anjos decaídos são aqueles que negam radicalmente a Deus, sabendo quem é Deus. E por isso não há volta, não há retorno para os anjos que negam a Deus. São os anjos decaídos, demônios. Porque eles não tinham por que negar. Eles têm a visão direta. O homem ainda é perdoado, porque o homem se equivoca. O homem não tem a visão direta de Deus. Ele tem uma visão indireta, através dos sinais, pode compreender errado uma coisa, pode fazer o mal, querendo ainda o bem. É uma ilusão. Fazemos o mal, mas ainda querendo o bem, em busca de algum bem. Vemos algum bem. Esse é o equívoco do pecado. Então também São Miguel é aquele exemplo da fidelidade angelical que sabe servir. Servir a Deus na perseverança da glória. Mesmo que esse Deus se faça homem. O anjo continua fiel, adorando Deus no Cristo. É uma hipótese de que alguns teriam abandonado a glória de Deus quando souberam que teriam que adorar Deus no homem encarnado, um Deus encarnado, um Deus feito homem. Adorar Jesus Cristo, Deus feito homem, a limitação da humanidade, porque certamente se acharam maiores do que a humanidade. O anjo, uma criatura mais especial, mais pura, sem a matéria, sem o corpo. Isso é uma hipótese, claro. Mas de qualquer forma, esses não serviram, não quiseram servir, disseram, não serviremos, e começaram a fazer um contra-reino, até hoje. Quando a gente não tem humildade para servir e para aceitar o projeto de Deus, formamos um contra-reino. Um contra-reino. E começamos a atrapalhar o reino de Deus. São os grupos que se colocam contra os apóstolos, desde o início do cristianismo. Contra Pedro, começaram a falar mal de Paulo, e falaram muito mal. Paulo chega a se expressar claramente contra alguns, né, que eram insistentes em perseguir o apostolado de Paulo, perseguir os outros apóstolos. E hoje há grupos que estão também contra o Papa, contra os bispos, contra os apóstolos, pensando que estão com a razão. Olha aí a soberba. Como alguém pode estar com a razão se colocando contra os apóstolos? Como é que é o nome da nossa igreja? Católica, apostólica, romana. E a apostólica vem de onde? Dos apóstolos. E o que Jesus disse a Pedro? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não tem outra. Se alguém tiver com outra aí, não é a de Cristo. Porque a de Cristo ele fundou sobre Pedro. E quem é contra Pedro é contra a igreja de Cristo. Porque ele disse a Pedro: tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. E as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, sobre ela. As portas do inferno não prevalecerão. Vão agir, vão fazer, vão acontecer, vão fazer barulho, mas não vão vencer. Porque a igreja de Cristo sempre vencerá. Porque tem assistência especial do Espírito Santo. E o Papa, mais assistência espiritual e especial ainda. Porque é Pedro. Foi a Pedro que Cristo disse: confirma teus irmãos na fé. Apacenta os meus cordeiros. Foi a Pedro que Cristo disse. Então hoje Pedro, o sucessor de Pedro, é o Papa Francisco. E devemos hoje ter todo o respeito a ele, né, na obediência da fé. Como tivemos já São João Paulo II, né, a Bento XVI, aos outros papas. Amanhã será outro, mas hoje é Francisco. Então todo o respeito a Pedro. E quem quiser ser católico tem que ser com Pedro e sob Pedro. Com Pedro, em comunhão, e sob, porque em obediência.
E aí a atitude do serviço, né? Da humildade. Senão teremos a mesma atitude dos anjos decaídos. Não servirei, não acatarei. Eu tenho ideia melhor. Falei. Os anjos decaídos, os demônios acharem que tem ideia melhor do que Deus, o Criador, negando a natureza deles mesmos, que era servir e glorificar a Deus, e depois negando servir aos homens para que se salvem. São Miguel então nos inspira a fidelidade, a fortaleza, mas também a humildade. A humildade de estar na direção certa, obedecendo a palavra que vem de outro, a palavra de Deus. E aí repetimos a súplica, já estamos terminando, a súplica do salmista. A nossa força é a nossa fraqueza. É sabermos que temos que sempre implorar a Deus a graça. Quando pararmos de implorar a Deus a graça, é porque já estamos ficando soberbos. E aí é o início da queda. Quando pararmos de implorar a Deus o socorro, é porque já estamos nos achando muito fortes. E aí começamos a cair. Isso falo para todos nós, que somos pecadores e fracos. Então, continuar implorando a Deus a graça para que possamos vencer as provações, que não são dadas por Deus. Depois descobrimos que as provações, no fundo e no fim, são, muitas delas, frutos de nós mesmos, ou das contingências da humanidade, ou das contingências da sociedade, ou das dificuldades que são provocadas, muitas delas, pelos próprios seres humanos. Por exemplo, agora, a guerra. Quem é que está provocando a guerra? Mais uma vez. Absurda, imoral, estúpida. Quem? É o homem. O homem que se castiga e cria o castigo para todos os outros. A ganância, a ambição. Exatamente. A cegueira, humana. E já mataram os jovens e agora já querem matar os que estão, chamaram da reserva, né? Então vamos matar os que mais maduros agora. E já está provocando uma fuga lá na Rússia para outros países, né? Porque muitos já morreram, muitos ainda morrerão. Por conta de quê? De nada. Da soberba do homem, da ambição de poder. E quantos também ucranianos morreram? E quantos em outras guerras que não são publicadas? Porque essas são famosas. Mas e as que não são famosas? Na África, na Ásia. Quantas pessoas morrendo anonimamente pela ambição, pela briga de poder? De novo, qual de nós é o maior? Para provar que eu sou maior, vou matar um bocado. Não. É só briga de vaidade, de poder. Ou para ganhar mais dinheiro, ou para explorar mais. Somente briga de poder. E quantos ainda vão morrer? E quantos estão morrendo até agora, nem sabemos, né? Também não só com a guerra das armas, também com a guerra da injustiça social, da fome. Continentes inteiros sofrendo com a fome, com a miséria. Isso não passa na TV. Passa pouco. E no nosso país também passa pouco. Agora está passando mais porque a turma está interessada em eleição. Mas daqui a pouco todo mundo esquece que o brasileiro passa fome de novo. E aí vem de novo todo aquele cinismo, toda aquela insensibilidade. Agora virou discurso bonito, mas depois, quem vai se lembrar do mais pobre? Quem vai querer ter a espada de São Miguel, da caridade, da justiça de Deus para resolver isso aí? Quem vai ter o escudo da fé de São Miguel para defender os irmãos de toda falsidade e mentira? Porque o demônio é o pai da mentira. E o escudo da fé é que defende a igreja e o mundo dos dardos inflamados do maligno, da mentira do maligno. Que a fake news é um nomezinho novo, bonito aí. Não é bonito, é feio. Mas é charmoso, assim, é talhado, né? A pessoa até enche a boca e dizer fake news. Mas isso é a coisa mais antiga que tem, que é o quê? A mentira. A mentira. É mentira. E a humanidade já vai mentindo desde o início. É o veneno da serpente.
E como a sociedade já estava muito acostumada com a mentira, quando isso começa a ser mais manipulado, aí gera uma crise. Mas se nós estivéssemos mais acostumados com a verdade, nós teríamos mais critério, teríamos uma peneira melhor para selecionar aquilo que realmente está mais coerente, aquilo que realmente condiz com a realidade. Mas já estamos acostumados também a ser conduzidos por muita superficialidade. Então vamos ter esse espírito da verdade, o escudo, o capacete da esperança também, vejam, São Miguel tem assim na sua imagem mais guerreira, né? Algumas imagens, os símbolos de São Paulo, o símbolo do cristão, a espada da caridade, a couraça da fé, o escudo, né? E o capacete da esperança. O dia que o cristão perder a esperança, que o ser humano perder a esperança, já morreu. E o cristão já deixou de ser cristão. Então, capacete da esperança, que nos defende de muita coisa também. Porque o demônio quer nos levar ao quê? Ao desânimo, à desesperança. E aí abandonamos tudo. Ou a presunção. Você já é tudo, o que é mais? Aí usa a própria igreja para insuflar a nossa presunção, a nossa vaidade. Olha como ele também é esperto, usando o outro lado. O pessoal pensa que porque está crescendo na igreja, que está crescendo para o lado de Deus. Às vezes não. O demônio pode estar usando esse lado da sua vaidade para exatamente te afastar de Deus. Porque você vai começar a adorar a si mesmo. Olha como eu sou bom. Tudo que eu faço é muito bom. Ninguém sabe fazer igual a mim. Isso aqui quem manda sou eu. Pronto. A igreja deixou de ser de Jesus Cristo, começou a ser sua. A obra deixou de ser de Deus, começou a ser sua. Os irmãos começaram a significar nada para você, porque você é o mais significante. Você é o melhor, a melhor. Pronto. É obra de que isso aí? Do demônio. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. E aí a obra de Deus vai para onde? Para o brejo. Deixamos de lado a obra de Deus e vamos fazer a obra dos homens. Da vaidade. E a outra arma do demônio, presunção ou a soberba. Então vamos seguir o exemplo de São Miguel, com a fé, a esperança, a caridade e sobretudo a humildade, para sempre pedir socorro a Deus. Ninguém é forte sempre, nem o suficiente. Todos nós somos fracos. Mas vamos recorrer sempre a Deus, coração aberto a Deus, né? Também a oração, a súplica, e depois deixar Deus conduzir. O Espírito Santo é que vai conduzir. Quem somos nós para dar os rumos para a igreja? Quem somos nós? Mas sempre em comunhão com os apóstolos, com Pedro e com os outros apóstolos, com o Papa Francisco e o magistério da igreja. Aí vamos acertar sempre a direção. Né? Fora disso, vamos errar sempre o alvo. Nós vamos então agora fazer nossas preces por intercessão de São Miguel, para que possamos nos fortalecer cada vez mais.